Hoje eu vou te mostrar como criar um e-book do zero usando inteligência artificial e colocar esse produto para vender na internet todos os dias. Eu vou fazer o processo aqui junto com vocês na tela do meu computador para vocês irem acompanhando. Então nós vamos escolher uma ideia, usar a IA para criar a estrutura e o conteúdo, vamos transformar isso em um e-book de maneira bem simples e fácil, vamos salvar do jeito certo e colocar para vender para que isso possa te gerar uma renda todos os dias. Já imaginou você fazendo uma renda como essa daqui todos os dias? Isso é possível e eu vou te mostrar como usando apenas um produto digital. Então, para saber todos os detalhes, vem comigo. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda. Aqui no canal eu falo sobre home office, trabalho pela internet e caminhos possíveis para quem quer começar do zero com mais segurança. Então já deixa seu joinha aí no vídeo e se inscreve aqui no canal. E agora vamos criar o nosso e-book. Antes da gente ir para a tela do computador, abrir o GPT, você precisa definir uma coisa. Qual problema esse e-book vai resolver? Porque a pessoa ela não compra um e-book só porque ele existe ou só porque ele é bonito. Ela compra porque quer uma solução. Por exemplo, se eu te digo, vou criar um e-book sobre crochê. Isso tá muito amplo, não é verdade? Agora, olha a diferença. Vou criar um e-book para ensinar uma pessoa iniciante a aprender os primeiros pontos de crochê e fazer sua primeira peça simples. Agora ficou mais claro. Tá vendo a diferença? Você tem um público, que são os iniciantes, você tem uma dor, que é não saber por onde começar, e tem um resultado, que é fazer a primeira peça em crochê. Então, para esse vídeo, eu vou usar esse exemplo. Crochê do zero. Aprenda os primeiros pontos e faça a sua primeira peça simples. Esse vai ser o nosso produto. Claro que é só um exemplo, você pode tranquilamente adaptar para o conteúdo que você for escolher. Seja finanças, saúde, investimentos, meio ambiente, alimentação ou qualquer outro tema, certo? Combinado? Então agora vamos lá para a tela do computador para a gente começar. Agora nós vamos usar a inteligência artificial e o erro que muita gente comete quando entra aqui, seja no GPT, no Gemini ou qualquer outra inteligência artificial, falar palavras genéricas, frases genéricas, como por exemplo, crie um e-book para mim. Esse pedido, ele é fraco porque ele não dá um contexto. A IA, ela precisa saber para quem é o e-book, qual o problema que ele resolve, qual a linguagem usar e qual o resultado ele deve entregar. Então eu vou entrar aqui e vou escrever um comando mais completo. Então eu coloquei assim, ó, cria a estrutura de um e-book chamado Crochê do Zero, aprenda os primeiros pontos e faça sua primeira peça simples. O público são pessoas iniciantes que nunca fizeram crochê ou que já tentaram aprender, mas se sentiram perdidas. O objetivo do e-book é ensinar os materiais básicos, explicar os primeiros pontos com linguagem simples e guiar a pessoa até uma peça fácil. Daí eu falei para que tipo de linguagem ele deve usar neste e-book. E aí a gente pode enviar o prompt. E olha só, agora a IA ela trouxe pra gente uma estrutura muito mais organizada. E agora que ela já deu essa estrutura pra gente, a gente agora pode pedir capítulos mais organizados. Por exemplo, aqui tem um resumo do capítulo 1, do capítulo 2, 3 e assim por diante. Então agora nos capítulos mais específicos que a gente pode pedir, você pode pedir materiais básicos, como escolher uma linha e uma agulha, como segurar a agulha e o fio, primeiros pontos, exercícios de treino, erros comuns, primeira peça simples, porque aqui agora você já tem um mapa do e-book. Depois disso, a gente vai pedir para ela desenvolver cada um desses capítulos para a gente. Aí eu venho aqui dentro e escrevo assim, ó, desenvolva o capítulo 1 com linguagem simples, explicando quais materiais um iniciante precisa comprar para começar no crochê sem gastar muito. E envio esse prompt. Então, enquanto ele está aqui fazendo o capítulo 1 para a gente de forma mais detalhada, eu preciso falar uma coisa muito importante com vocês. Não copie tudo que a inteligência artificial fizer e venda sem fazer uma revisão antes. Leia, ajuste, corrija, melhore os exemplos e veja se o conteúdo realmente ajuda uma pessoa iniciante, porque a IA, ela acelera esse processo, mas a responsabilidade pelo produto é sua. E aí eu fiz isso aqui com o capítulo 1 e você vai fazer isso com todos os capítulos, o 2, o 3 e depois vai fazer a revisão necessária. Daí você pode mudar alguma coisa, melhorar, colocar um exemplo melhor. Então, depois que esse contexto ele foi criado,
criado, eu não vou pegar esse texto enorme, todo bagunçado e jogar na outra rede social, na outra IA que nós vamos usar. Eu vou pedir para o GPT organizar esse material em uma versão pronta para virar e-book. Então, depois que o conteúdo ele foi criado, eu não vou jogar um texto enorme e bagunçado no Gama, que é a próxima IA que nós vamos usar. O melhor caminho é pedir para o GPT organizar esse material em uma versão pronta para virar e-book. Então, eu coloquei assim, transforma esse conteúdo em uma versão pronta para diagramar no Gama como um e-book em PDF. Aí eu falei da maneira aqui que eu quero que ele organize, né? 10 páginas, criar título, subtítulo e assim por diante. Vamos aguardar ele produzir isso pra gente. Isso aqui que a gente está fazendo é importante porque vamos ter um conteúdo mais limpo, dividido e preparado para virar um e-book visual. Então esse passo ele é muito importante porque o Gama ajuda no design, mas ele também precisa receber um conteúdo que seja organizado. E olha só como isso se conecta com trabalhar pela internet. Criar um e-book é um caminho possível, por isso que eu estou ensinando para vocês, mas ele não é o único. Algumas pessoas elas vão se identificar mais com um produto digital, como a gente está criando hoje, outras vão se sentir mais seguras buscando uma vaga home office, CLT ou freelancer, outras podem começar prestando serviços online. Então, o problema é tentar começar sem direção. Por isso que eu estou preparando para vocês a semana do home office, para ajudar quem quer trabalhar em casa pela internet a entender melhor os caminhos possíveis, evitar promessas erradas e dar os primeiros passos com mais segurança. Você quer saber por que já enviou vários currículos, se inscreveu em vários lugares e nunca teve uma resposta? Eu vou te contar isso na semana do home office. Então, para participar, clica no link que vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Agora vamos transformar esse conteúdo que a gente criou em PDF. E agora estamos aqui no Gama. Aqui eu vou escolher colar texto e essa opção aqui de documento, porque eu quero criar um e-book em PDF, não uma apresentação de slides. E aquele conteúdo que a gente preparou aqui, a gente vai copiar ele. Vem aqui, clica em copiar e nós vamos colar ele bem aqui. Ctrl C, Ctrl V. Depois que eu fizer isso, eu venho aqui embaixo e eu posso escolher uma dessas 3 opções com o conteúdo. Eu vou escolher preservar este texto exato, para que ele não mude nada e não fique dando muitos resumos também. O legal daqui é que ele já transforma tudo do jeito que você quer. Por exemplo, aqui na lateral você pode escolher como que você quer que seja as cores desse e-book. Pode ser um preto com verde, um roxo, são muitas as opções aqui, você vai escolher o melhor estilo aí para você. Como estamos falando de crochê, eu acho que esse chocolate aqui vai cair muito bem. Vou selecionar esse tema, 10 cartões e vou clicar aqui nesse botão gerar. Então essa aqui é uma vantagem muito grande para quem está começando, usar o Canva, porque ele ajuda a montar o visual sem precisar ficar diagramando tudo manualmente. Só que é claro, você precisa revisar esse conteúdo. Veja se a ordem dos capítulos está certa, confira se ele não resumiu demais, se as imagens estão fazendo sentido com o texto que está escrito ali, corrija erros que aparecerem no texto e confirma principalmente se o e-book que você está fazendo vai entregar aquilo que você prometeu. É muito importante vocês entenderem que ferramenta nenhuma substitui a revisão. O e-book ele precisa sim ficar bonito, mas também ele precisa ser útil para quem for comprar. E enquanto a gente está aqui conversando, ele está aí, produzindo o nosso e-book do jeitinho que a gente quer. Claro que depois nós vamos revisar tudo para saber se faz sentido ou não. Pronto, o Gama terminou aqui a geração dos nossos slides. Vamos voltar lá para cima e ver. Olha só que legal. Essa aqui foi a capa que ele criou pra gente. Achei linda, achei que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, crochê do zero. Claro que esse é só um exemplo, você pode tranquilamente adaptar isso para o seu conteúdo. E aqui ele colocou assim, aprenda os primeiros pontos e monte seu kit inicial sem gastar muito. E aí vamos ver as outras páginas aqui, legal, bacana. Comece com o básico, o principal instrumento do crochê. Se você achar que a letra tá muito pequena, você também pode aumentar aqui, tá? Todas essas partes tem como você mexer. Você clica aqui, nesses 3 pontinhos e aqui você consegue alterar o tamanho do texto e vários detalhes. Se quiser incluir uma imagem também,
tudo você consegue fazer aqui. Então tá aqui nosso e-book prontinho, certinho. Então você vai fazer ele dessa forma, vai revisar para saber se tá tudo certo, se tá entregando aquilo que promete. E depois de revisar, o próximo passo é exportar esse arquivo. Como você vai fazer isso? Nos 3 pontinhos aqui em cima, você vai clicar nele, vai clicar em exportar e vai exportar para PDF, porque um e-book ele tem que ser sempre exportado em PDF. Então, depois de baixar, você vai fazer 3 conferências simples no seu e-book. A primeira, você vai abrir o arquivo para ver se ele funciona, vai conferir as páginas, se elas estão na ordem certa, ver se a capa, os títulos, o conteúdo estão aparecendo ali de uma forma legal, de uma forma bacana, e depois você vai renomear o conteúdo com um nome profissional. Então, ao invés de você deixar ali documento final, versão, PDF, você pode usar um título como e-book-crochê do zero.pdf. Vamos ver aqui como é que ficou o nosso e-book. É essa avaliação aqui que você vai fazer, tá vendo? Ó, ficou bacana. Tá vendo que aqui ficou um espação? Aqui eu posso incluir uma imagem ou então mais conteúdo nesses espaços. Para ler no computador, a letra ficou bem interessante, ficou bacana. Depois você tem que olhar isso através do celular, porque a maior parte do público, quando compra um e-book, ele acessa pelo celular, então você vai conferir por ali, certo? E o nosso e-book do Crochê do Zero ficou assim. Bem legal, minimalista, direto ao ponto e com alguns exercícios práticos para a pessoa. Claro que aqui eu montei uma versão bem menor com vocês, né? Você vai fazer o e-book que você for produzir vai ficar muito maior, mais robusto, mais completo. Essa aqui eu fiz uma versão resumida só para você saber como funciona, onde clicar, como fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que é importante aqui nesse caso. E é isso. Outro ponto muito importante que você tá aí pensando, como fazer para subir esse e-book e começar a vender? Essa é a parte mais importante, né? Colocar esse e-book para vender. Para isso, você vai precisar usar uma plataforma. Pode ser a Hotmart, Eduz, Monetize, Kiwify, várias outras. Eu vou usar a Hotmart porque é a plataforma que eu uso e mais gosto. E eu acho legal porque quando você sobe um arquivo, um e-book que seja para uma dessas plataformas, elas que cuidam do checkout, do pagamento, do Pix, cartão, a entrega do produto, tudo são eles que cuidam disso. Então, o caminho básico é esse. Você vai vir aqui na Hotmart, vamos entrar lá, você vai entrar na sua conta da Hotmart. Se você não tiver, você vai precisar criar ali sua conta, mas é tranquilo, é bem rápido. Depois você vai vir aqui na área de produtos, aqui na lateral, meus produtos. Entrando aqui, você vai clicar nesse botão aqui, ó, criar produto. Clica aqui e aqui você vai escolher o produto que você quer cadastrar aqui dentro. No nosso caso, um e-book, então clica aqui. E aqui você vai colocar a descrição de todo o produto. Por exemplo, o nome do nosso e-book é Crochê do Zero. Uma breve descrição sobre ele. Aqui eu vou colocar assim, ó, um guia prático para quem quer aprender os primeiros pontos de crochê e fazer sua primeira peça simples, mesmo começando do zero. Pronto, tá ótimo. Seleciona o idioma, principal país de vendas, já tá aqui, Brasil. E aqui você vai selecionar o seu arquivo. Lembra que você baixou ele lá do Gama? Então, você vai subir ele por aqui. E aí você vai selecionar a categoria do seu produto. A gente fez de crochê, né? Mas pode ser de saúde, negócios, idiomas, finanças, meio ambiente e assim por diante. Vai clicar em continuar. E é basicamente isso. É assim que você vai subir um produto, um e-book aqui para a Hotmart. É bem simples, bem direto ao ponto. E você também tem que definir um preço, tá? Como é um e-book simples, algumas pessoas começam com valores mais acessíveis, como R$19,90, R$27,90, R$37. O preço ele precisa fazer sentido com o tamanho, a qualidade e a promessa do material. Depois disso, você vai revisar ali todas as informações, publicar ou enviar ele para aprovação, né? Se a plataforma pedir aprovação, vai demorar ali talvez 1, 2 dias para poder ser aprovado. E aí, quando tudo estiver pronto, a Hotmart vai gerar um link de vendas para você. Esse link é o que você vai
divulgar para as pessoas comprarem o seu e-book. Então, até aqui o caminho foi ideia, conteúdo com IA, organização para o Gama, e-book visual, PDF, Hotmart e link para venda. Esse é o básico para transformar uma ideia em um produto digital. E agora falta uma coisa muito importante, não basta só ter o link, você precisa explicar por que a pessoa deveria comprar aquele produto. Então, uma oferta simples, ela precisa responder algumas perguntas importantes. Por exemplo, para quem é o e-book? Qual o problema ele resolve? O que a pessoa vai aprender? Como ela recebe esse produto? Então, no nosso exemplo, poderia ser assim: aprenda crochê do zero e faça sua primeira peça simples. Um guia prático para quem quer começar no crochê sem se perder em explicações complicadas. Dentro do e-book, você vai aprender quais materiais comprar, como escolher uma linha e uma agulha, como fazer os primeiros pontos, treinar os movimentos, montar sua primeira peça simples. Então você percebe? Você não precisa exagerar. Precisa ser claro. Quando a pessoa entende que o produto foi feito para ela, a oferta fica mais forte. E agora vem a pergunta, né? Elisa, criei o e-book, como eu vendo? Você precisa colocar esse produto na frente das pessoas certas. Uma forma simples de começar é criando conteúdo. Por exemplo, se o e-book é sobre crochê para iniciantes, você pode fazer vídeos ou posts como 3 materiais para começar no crochê. O primeiro ponto que todo iniciante deve aprender. Erro comum de quem tenta aprender crochê sozinha. Como escolher a linha certa para começar. Esses são alguns exemplos. No seu story também você pode mostrar ali você fazendo crochê, às vezes nem falando nada, só ali fazendo no seu dia a dia. É importante você inserir isso no seu dia a dia para que as pessoas nas redes sociais vejam que você está ali usando aquele produto. Você também pode indicar no Pinterest, porque muita gente pesquisa por ideias, tutoriais, artesanato, organização, receitas e trabalhos manuais por ali. Você pode também participar de grupos, de comunidades, mas sempre com cuidado. Não é sair jogando link em todo lugar, porque isso seria spam. Então, o melhor caminho é ajudar, responder dúvidas, criar confiança e apresentar o seu produto quando fizer sentido. Na internet, a confiança ela vem antes da venda. E guarda isso que eu vou te falar porque é muito importante. O erro que mais trava um produto digital é criar algo genérico demais. E-book sobre alimentação é genérico. Marmita simples para quem trabalha fora e tem pouco tempo é específico. Consegue ver a diferença? E-book sobre crochê é genérico. Crochê do zero para fazer sua primeira peça simples é específico. Então, quanto mais claro for o público e o problema, mais fácil fica explicar o valor do produto. Então, antes de criar qualquer e-book, responda essas perguntas para você mesmo. Quem eu quero ajudar? Qual problema essa pessoa tem? Qual o primeiro resultado eu posso entregar? Essas 3 perguntas já vão evitar muitos erros. E no vídeo de hoje eu te mostrei um caminho possível para trabalhar pela internet, criando um e-book e vendendo online. Mas talvez você tenha assistido e pensado assim: eu quero muito trabalhar de casa, mas ainda não sei qual caminho faz sentido para mim. Talvez você queira uma vaga home office, ou então prestar serviços, talvez queira um produto digital mais para frente, ou talvez você só saiba que quer começar, mas ainda se sente completamente perdido. Se esse é o seu caso, eu te convido para a Semana do Home Office que vai acontecer dentro de alguns dias. É um evento gratuito para quem quer entender melhor os caminhos para trabalhar em casa pela internet, evitar promessas erradas e começar com mais segurança mesmo sendo iniciante. Para participar, clica no link que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Vai estar escrito assim: Semana do Home Office, clique aqui. E aí vai estar o link. Aí é só você clicar ali para poder se inscrever. Aí você vai fazer o seu cadastro com e-mail e WhatsApp, entrar no grupo VIP e receber por lá os avisos e os links das aulas. Então entra agora mesmo, participa lá comigo da Semana do Home Office. E me conta aqui nos comentários, qual e-book você criaria primeiro? Artesanato, organização, beleza, culinária, rotina de estudos, de trabalho? Qual o tema que você gostaria de ensinar num e-book? E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Um beijo
E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram com mais oportunidades incríveis como essa. Tchau, tchau!